essa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pode sentar esse instante. Caríssimos irmãos, celebramos hoje com alegria a festa da dedicação da Igreja do Santíssimo Salvador, ou a Igreja de São João do Latrão. Essa festa para nós é importante por dois motivos. Primeiro, porque a Igreja, depois de 300 anos sendo perseguida, pelo ano 313, ganhou finalmente a sua liberdade, ou seja, cessou aquele período de perseguições, pelo menos aquele período de perseguições à Igreja. Período esse que rendeu à Igreja muitos santos. O imperador Constantino, que também se converteu, deu de presente ao Papa na época o primeiro templo que foi erguido agora ao ar livre, a Igreja Católica. E foi justamente a igreja dedicada ao Santíssimo, que seria dedicada ao Santíssimo Salvador. Portanto, a igreja que hoje nós celebramos a festa, ela é importante primeiro porque foi a primeira igreja erguida em honra de nosso Senhor. O primeiro templo cristão, propriamente dito. E foi o primeiro templo que foi solenemente dedicado. Na antiguidade, os pagãos também tinham templos. Também tinham os lugares onde eles não só cultuavam as suas divindades, mas onde eles guardavam as suas imagens e acreditavam piamente que ali morava aquele Deus representado, ou pelo menos, de algum modo, presente naquela imagem. Claro, tudo isso por um erro. Nós cristãos, mais do que acreditarmos que Deus habita num templo, nós acreditamos que nós somos um templo de Deus. Então, o primeiro grande motivo da festa de hoje, da importância da festa de hoje, é por ser ela a primeira igreja erguida em honra do verdadeiro Deus. Segundo, porque a festa de hoje nos lembra uma outra ocasião, por assim dizer, a ocasião do nosso batismo. Porque no dia do nosso batismo acontece conosco algo parecido ao que a igreja faz na dedicação das igrejas. Por exemplo, esse templo aqui, por enquanto, não é dedicado, liturgicamente falando, é claro. Aqui se cultua a Deus, Deus habita aqui no sacrário, mas o templo, enquanto tal, não foi ainda dedicado. Ainda não passou pelo rito litúrgico no qual a Deus é oferecido o templo de modo especial e oficial na Igreja Católica. Mas nós, no dia do nosso batismo, passamos por um conjunto de cerimônias que lembra muito a dedicação de uma igreja. Na dedicação da igreja, o altar é limpo, é purificado, são trazidas relíquias para serem colocadas no altar. Toda a igreja é benta por dentro e por fora. O bispo faz inscrições, marca o próprio chão da igreja. Ou seja, e depois ele unge as colunas da igreja, onde depois serão colocadas aquelas cruzes com lugar para as velas. Lembrando que essas colunas representam os apóstolos. Pois bem, no nosso batismo também acontece algo semelhante. Nós somos purificados no nosso batismo pelos constantes exorcismos, não só pelos exorcismos enquanto tais, mas também pelas várias orações que fazem referência à expulsão do demônio e à posse de Deus na alma daquela criança, na alma daquele católico. Depois é colocada várias vezes, o padre coloca várias vezes a mão sobre a cabeça de quem está sendo batizado. É um sinal de posse, um sinal de invocação do Espírito Santo. A própria pessoa é ungida, ora no peito, ora na fronte, ora nas costas, ou seja, toda ela é marcada
tal como a igreja, para dizer, essa pessoa pertence a Deus. Assim como Deus habita em nossos templos, Deus também habita em nossa alma. Como nós não vemos alma, espero que não, né? Nós vemos o que é visível, o corpo. Por isso o corpo passa por esse conjunto de cerimônias para nos lembrar, nós somos templo de Deus. Aliás, o templo dos judeus, que não era um templo pagão, era um templo dedicado ao Deus verdadeiro, mas ao Deus verdadeiro de um modo figurativo. No templo dos judeus, o templo era dividido em várias partes. As mais importantes eram as que ficavam o santo e o santo dos santos. A parte onde ficava o altar do incenso, o altar dos sacrifícios e a parte onde ficava a arca da aliança. As nossas igrejas lembram muito essa estrutura do templo judeu. O templo judeu era dedicado a Deus. E se a gente folheia as páginas da Sagrada Escritura, especialmente no Antigo Testamento, vemos como Deus de fato se manifestava várias vezes no templo dos judeus. Mas tudo aquilo era figura. Porque o verdadeiro templo de Deus não é um templo de pedra. Quando Salomão quis construir, melhor, quando o rei Davi quis construir o templo a Deus, Deus o questiona: que lugar é esse que você vai construir, onde eu possa habitar? Tudo é meu. Como é que você vai me dar uma coisa que não seja meu, para que eu possa habitar? Mas enfim, foi criado o templo dos judeus, mas como imagem, figura. O templo de Deus não é de pedra. O templo de Deus é de carne. Se nos templos pagãos habitavam as divindades que eram adoradas como deuses, falsos, é claro. Se no templo dos judeus habitava ali, era guardado aquilo que mais próximo eles tinham, que lembrava a Deus, o cajado, algumas relíquias do maná, as tábuas da lei, ou seja, aquelas coisas que eram guardadas na Arca da Aliança, que lembravam a Deus, era o mais próximo do homem que o homem tinha, que possuía, que lembrava, tinha alguma ligação com Deus. Tudo figura. O verdadeiro templo de Deus foi inaugurado na concepção de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora concebeu Jesus Cristo, ali está sendo inaugurado o templo de Deus. Ali acontece um mistério, até maior do que a própria encarnação, porque o próprio Deus do templo se torna templo de Deus. O próprio Deus vem habitar em Jesus, homem, toma a sua humanidade, de tal modo que agora Jesus, o homem, a humanidade em Jesus, está divinizada, intimamente unida com a divindade, e o templo se torna Deus, e Deus se torna o templo em Jesus. E por causa de Jesus, pelo nosso batismo, em nome de Jesus, nós também nos tornamos templo de Deus. Por isso a festa de hoje nos traz esses dois pontos. Primeiro, celebrar esse grande fato da liberdade da igreja. Nós podemos rezar, adorar a Deus livremente. Podemos tributar a Deus de modo público o culto devido a Ele. E em segundo lugar, lembrar que o templo de pedra é um símbolo do nosso templo de carne. É um símbolo da nossa alma. Por isso, o zelo que nós temos pela casa de Deus, pelo templo, pela igreja, é uma figura, é um sinal do cuidado que nós devemos ter com a nossa alma. Como é bonito entrar na igreja e sentir o cheiro de limpeza, olhar para o altar e ver imagens bonitas, o altar bem ornamentado, toalhas limpas, passadas, ouvir o canto bem executado, ouvir o som do órgão, ou seja, toda a beleza da casa de Deus nos encanta. A beleza do nosso templo, a beleza da nossa alma
deve encantar também o coração de Deus. Deus deve gostar de estar em nosso coração. E essa limpeza, esse asseio, essa decoração do nosso templo, nós o fazemos de modo especial na confissão. É na confissão que purificamos a nossa consciência. É na confissão que limpamos a nossa alma. É na confissão que nós enfeitamos todo o nosso ser e tornamos o nosso coração o trono onde Deus habita. O trono onde Deus nos governa, nos guia. Onde Deus reina sobre todo o nosso ser e sobre a nossa vontade. Portanto, caríssimos irmãos, façamos como Zaqueu no Evangelho. Procuremos sempre ver Jesus, procurar conhecer Jesus, procurar estar com Jesus. Zaqueu é uma imagem muito apropriada de nós, de cada um de nós. Um homem baixo, nós somos isso. Muitas vezes nós somos pessoas baixas, não estamos à altura de Deus. Nós não merecemos nosso Senhor. Mas nós precisamos buscar ver a Deus, encontrar a Deus. E isso nós fazemos na igreja. É a atitude de Zaqueu que sobe a árvore. Nós devemos sempre subir. Mais aqui para os senhores, isso é bem verdade. Tem que subir a igreja para encontrar a Deus. E uma vez tendo encontrado a Deus na igreja, levá-lo para a nossa casa. Para que se repita todo dia, quando os senhores retornarem para as suas casas da Santa Missa, repita-se todos os dias essa palavra do Evangelho. Hoje, a salvação entrou nessa casa. É importante que a nossa fé não seja uma fé de igreja. Ou seja, eu pratico no templo. A nossa fé, ela é cultuada na igreja, ela é celebrada na igreja, ela é colocada em prática na igreja, mas não só na igreja. Ela precisa ser demonstrada em todos os nossos dias, em todos os nossos atos e, sobretudo, em casa. Se tem um lugar que é difícil ser santo, é dentro de casa. Na igreja é muito fácil. Chego, confesso, ajoelho, venho bem vestido. Ou seja, aos olhos de todo mundo aqui é muito piedoso. E é bonito ver isso. Mas o difícil é em casa, onde nós conhecemos as virtudes e os defeitos de cada um. E muitas vezes ignoramos as virtudes e aumentamos os defeitos. Ali é que é difícil ser santo. Ali é que é difícil as pessoas perceberem que a salvação mora naquele lugar. Ali é que está o campo diário da nossa luta, da luta dos senhores. Portanto, procuremos, com essa Santa Missa, renovar a nossa gratidão a Deus, nosso Senhor, pela liberdade da igreja. E rezar por tantos cristãos que até hoje são perseguidos. Segundo, agradecer a Deus pela nossa fé, recebida no batismo, pedindo a graça de sermos fiéis até o último instante da nossa vida, cumprindo aquela palavra que o Padre diz no dia do batizado. Eis aquilo que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é que vence o mundo. É pela fé que nós podemos vencer as dificuldades, as provações, a dor, a tristeza, a perseguição, as próprias quedas. Sem fé, nós só vemos tristeza e sofrimento. Com fé, com os olhos da fé, nós podemos ver o sentido do sofrimento, o sentido da perseguição, o sentido da dor. E finalmente, peçamos a graça a nosso Senhor de sermos como Zaqueu, desejosos todos os dias de vermos a Deus. E para ver a Deus, nós precisamos da igreja, mas também na igreja e com a igreja tomar consciência de que nós somos o templo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.